Boa noite, pessoal. Tudo certo? Bom, muito obrigado mais uma vez por poder aqui dividir com vocês um pouco da nossa experiência aqui no Pernambuco Filosófico. Hoje o tema que a gente vai conversar é sobre Paulo Freire, nosso patrono da educação. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Foi uma das minhas mestres no curso de Pedagogia. É uma pessoa a quem eu devo muito de aprendizado. E a professora Betânia Virantes. Ela é socióloga, mestre em Ciência da Educação, professora do ensino superior no curso de Pedagogia há mais de 10 anos. Então, uma pessoa com uma bagagem, um gabarito extraordinário. Então, a gente só vai aprender com ela. E, como sempre, eu aprendo, vocês aprendem. E vamos convidar ela para a gente bater um papo legal. Beleza, pessoal? Então, vamos nessa. Professora Betânia, para nos ensinar um pouquinho mais. Eu acredito que muitas pessoas vão poder aprender hoje com nosso bate-papo. Boa noite, professora. Tudo bem? Olá, boa noite. Primeiramente, é uma honra Tudo receber a bom? senhora. Que prazer estar aqui com você, né? E foi meu aluno e agora meu colega, né? Estamos aqui juntos para falar desse maravilhoso Paulo Freire, que eu tanto admiro. Professora, primeiramente é uma honra recebê-la. Muito obrigado pela disposição em conversar com a Desde gente. já agradeço esse convite também, fiquei muito feliz. E principalmente quando você falou da proposta que a gente estava encerrando. Outra coisa, uma vez seu aluno, sempre serei seu aluno, tá? Então, eu não vou me considerar Está tendo uma um trabalho. falhazinha, Ernesto. Está um pouco falhando a tua voz, está chegando um pouquinho atrasada. Está tendo esse erro, mas é normal. Isso é normal em erro de conexão. A internet nossa aqui do estado tem muito a melhorar ainda. A gente vai levando e vai tentando se ajustar. Professora, de antemão, eu não me considero seu amigo de trabalho ainda, apesar de eu já lecionar e já trabalhar há bastante tempo já com alunos. Eu considero a senhora sempre minha mestre e vou considerar. Então, toda vez que eu for me referir à senhora, eu vou me referir com admiração e gratidão pelos ensinamentos que a senhora passou para mim. Então, só vou ter a agradecer sempre por conta disso, né? E o aluno bom é aquele aluno que reconhece o professor como seu mestre e não como uma pessoa que vai disputar. Caiu a conexão da professora, mas a gente vai convidá-la novamente assim que ela aparecer. E vocês que estão assistindo aqui já conhecem a professora Betânia de outros carnavais, ela é muito competente no que ela faz. Acho que as pessoas que estão aqui participando aprenderam muito com ela. E nosso assunto hoje vai ser Paulo Freire, o grande mestre da educação brasileira e pernambucana. E a gente vai aprender muito mais com ela, tá? Deixa eu só dar uma lidinha aqui, então, no currículo de Paulo Freire, antes da professora voltar. Paulo Freire, o nome dele completo é Paulo Regulus Neves Freire, foi um educador, pedagogo, filósofo brasileiro e considerado um dos maiores pensadores da história da pedagogia brasileira. Tem uma influência mundial, o mundo todo reverencia ele. Então, assim, é uma pena que a gente aqui no nosso estado e no Brasil não valorize ele tanto quanto ele merecia. Tem 39 títulos honoris causa, para você ver, 39 títulos. Acho que nenhum educador teve o que ele tem. São 34 em vida e 5 em memória. Quer dizer, ele foi homenageado durante 34 vezes em vida. Após o seu falecimento, ele recebeu 5 homenagens pós-morte. Tem mais de 150 títulos e medalhas. Quer dizer, um cara altamente preparado. Queria agradecer a todas vocês que estão assistindo, tá? Muito obrigado. Entre outras coisas, ele foi em 2012 colocado como patrono nacional da educação brasileira. E infelizmente estão tentando tirar esse título dele, mas se Deus quiser não vão conseguir. Escreveu vários livros, o mais conhecido deles foi a Autonomia do Oprimido, Pedagogia do Oprimido, desculpe. E entre outros livros, ele tem Pedagogia Educacional, entre tantos outros. Então, um cara que tem uma bagagem fenomenal. Eu acho que a professora Betânia realmente perdeu a conexão dela, mas a gente vai aguardá-la com bastante paciência. Entre outras coisas, pessoal, Paulo
Paulo Freire, ele tem como história também, só para a gente entender um pouquinho aqui o conceito dele, que eu vou passando, qual foi a importância dele. Ele, para quem vocês sabem, acho que melhor do que eu até, nós temos alguns métodos educacionais aqui, né, no nosso país. A gente adquire o método tradicionalista, que é o tradicional, onde algumas escolas, deixa eu ver aqui, a professora Betânia está chamando de novo, vamos ver aqui. Professora Betânia, vamos lá, pronto, convidei. A gente segue a metodologia tradicional, tem a construtivista, a montessoriano, a waldorfiano e a socio-institucional. Professora, olha aí. Vamos embora. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Oi, voltei, estou aqui. Então vamos lá começar? Está conseguindo me ouvir bem? Muito bem. Muito bem. Vamos lá, professora, falar do nosso amigo, do nosso mestre. Professora, está ouvindo bem? A conexão da professora está muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Eu concordo. Bom, e como eu estava falando então anteriormente, aí a gente também segue a sócio-interacionista. Paulo Freire, basicamente, ele seguiu a metodologia que construiu a forma de educação dele, foi a construtivista, né? Ele se baseou no construtivismo para poder fazer todo o processo de educação dele. E é interessante que eu entrei num debate recentemente com alguns pensadores e eles questionaram o fato de Paulo Freire não ser um pensador, ele não ser um criador de uma metodologia educacional. E eu fui bem assim, na época que a gente participou dessa palestra, eu fui bem contra as pessoas que estavam falando que ele não era uma pessoa que criava um método educacional, porque a genialidade dele foi de pegar já um método existente e transformá-lo para conseguir atingir um determinado segmento de alunos. E foi vitorioso nesse ponto. Porque a gente tem que entender o seguinte, não é porque a pessoa não inventa algo e apenas completa aquilo que já existe que ela não vai ser um gênio. Ela, por exemplo, pode ser tipo Luiz Gonzaga, que não inventou o forró, mas ele é um gênio porque ele deu todo um segmento ao baião, né? Vamos ver agora se a professora consegue participar. Professora? Professora? Está conseguindo ouvir, professora? Estou ouvindo, acho que agora ajustou. Pronto, vamos. É a sua conexão que está muito fraca. Tá coisa complicada aqui hoje. Bom, vamos lá, professora. Começar pelo começo, como diz meu filho. Grande Leonardo. Vamos lá. Quem foi Paulo Freire para a senhora? O que é que ele representa para a senhora? Ele representa para mim assim um grande mestre, né? O que eu penso em educação, o que eu acho de educação, eu aprendi com Paulo Freire. Para mim, educar é um ato de amor, é um ato que liberta, é um ato que tira a gente daquele estado de inércia, né? Daquela inércia, entre aspas, ignorante, como nas palavras de Aristóteles, né? A ignorância, que é a ausência do conhecimento. Então, Paulo Freire traz essa pedagogia, traz essa forma de ensinar que liberta, que tira a gente desse estado de ignorância e nos esclarece, nos leva a entender, a ler o mundo, como ele falava, né? Então, não é apenas ser alfabetizado, dizer babé, bibobu, é entender o contexto dessas palavras, o contexto das sílabas, é ver o seu mundo representado na escola e aí a escola lhe fazer sentido. Porque se o jovem, o adulto, a criança vai à escola e não vê seu mundo representado, não vê a sua cultura representada, a escola deixa de fazer sentido para ele. E Paulo Freire traz isso. Paulo Freire traz o mundo do educando para a sala de aula. E aí eu acredito nessa educação. Então ele é o meu exponente, ele é meu ícone dentro da educação. Eu sou suspeito para falar de Paulo Freire também, porque eu sou apaixonado pelos livros dele, sou apaixonado pelo conteúdo que ele transmitiu, né? Eu me lembro que na fase da uva, eu entrei num debate com um professor que ele falou que Paulo Freire não era um criador de uma metodologia educacional, né?
Ele segue o Uhum. civismo. E não seria ele um gênio como as pessoas defendem. E eu fui contra, porque eu acho que o gênio não é só aquele que inventa uma metodologia, é aquele que transforma a metodologia. E Paulo Freire fez isso, não foi, professora? Exatamente. Exatamente. Ele foi muito mais além de um método, né? O gênio é aquela pessoa que faz você pensar, que lhe incomoda, que lhe tira da zona de conforto. E ele, com todo esse trabalho dele, com essa método que às vezes ele nem gostava de chamar de método, é todo o sistema educacional que ele trouxe para a gente, ele incomodou, ele tirou você do lugar. E é quando ele diz assim, né? A frase que todo mundo repete, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Então, a pessoa, ela, a partir do momento que ela entende como um ser educado, como se pertencente a esse mundo, porque a educação vai trazer ele esse sentimento de pertença, ele vai mudar esse mundo. Mudar o mundo para quê? Para melhor. Não é mudar o Exato. mundo por mudar, é mudar para melhor, para que todos tenham chances iguais, né? Para que todos lutem iguais. Então, se você não me diz que esse cara é um gênio, eu não sei o que é um gênio. Então, né? O prof- O gênio traz a inquietude, ele traz isso, ele vai muito mais além do que um simples criador de método. Ele é muito mais além do que isso, porque ele dialoga com o mundo, com o universo, né? Em todos os lugares que ele passa, as pessoas se encantam e vai. Né? E ele consegue, por exemplo, na experiência que lançou ele no mundo, que é a experiência de Angicos, né? Onde em 40 dias ele alfabetizou 300 camponeses. Então, assim, né? Como é isso? Né? E alfabetizou não só ensinando as pessoas a dizer babebi babu, não. Alfabetizou conscientizando, alfabetizou politizando, por isso que incomodou tanto, né? Por isso que removeu tanto uma sociedade que estava baseada em pilares muito fortes, em pilares muito alicerçados, né? Onde a classe A era a classe A, a classe B era B, C era D, e acabou-se. E ele vira isso de cabeça para baixo através da educação. Dizendo a esse país, acorda Brasil, vamos educar. Eu preciso de um povo educado, né? Uma nação educada. Professora, eu vejo muitas pessoas atacando ele, né? Não pessoas pensadoras, mas pessoas que não sabem nem o que estão falando. Sim. Inclusive, eu entrei num outro debate recentemente, e a pessoa sabia nem o que estava falando, nunca tinha lido Paulo Freire e estava atacando por atacar. Mas a pergunta é, o que está faltando para o pernambucano, o nordestino como um todo, e o brasileiro aprender a valorizar Paulo Freire como ele é valorizado no mundo todo? Porque ele no mundo Tá todo é faltando valorizado. isso. Tá faltando o brasileiro aprender a valorizar o Brasil. Exato. Entendi, professor. Oi. Um Tá pouquinho de agora? atraso. Pronto. Então, é assim, falta o brasileiro valorizar o brasileiro, né? Valorizar o que é nosso. E quando eu fui a Portugal defender minha dissertação do mestrado, e aí teve uma aula com todo mundo, e eu falei de Paulo Freire, acabou-se a aula virou Paulo Freire. Ele abre portas. Então, um cara é reconhecido aí no mundo todo. Ele andou pelos países da África, ele andou pelos países da América Latina, ele deu aula nos Estados Unidos, ele foi para a Inglaterra, ele foi para todo canto. E chega aqui no Brasil, é comunista. É isso. E ele adorava. Ele adorava ser comunista. Ele disse, eu não sou não, mas eu adoraria ser chamado de comunista. Porque ele dizia assim, A é, todos. As pessoas não não, entenderem. não entende isso. Eu falo para ele dizer assim, o ruim não é você não você me xingar ou ser contra mim. O ruim é você não poder ser contra o contra. Então você tem todo o direito de ser o contra, né? O direito é esse, isso é uma democracia. Então, assim, agora, para a gente criticar um método, para a gente criticar uma pessoa, um teórico, a gente tem que ler sobre ele. A gente tem que aprender sobre ele. Eu não posso criticar uma coisa que eu não sei, né? Que eu não E, conheço. E aí, e o é que quando eu participo muito dos debates, eu sempre falo assim, não, eu sou a favor da mudança também. Se você quer mudar o patrono, vamos mudar. Agora vai mudar quem? Eu levantei aqui vários educadores que nós temos no Brasil, tipo Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira,
Maria Nilde Messelani, e por aí vai. A gente tem uma gama de pessoas pensadoras. E aí eu não ia entrar nesse tema agora, mas eu vou entrar, que eu pensei muito na senhora nessa época. E eu não quero falar de Sim. política, não, porque eu não quero contaminar o canal com política, mas fiquei horrorizado quando a gente recebeu o primeiro ministro da Educação do atual governo e foi um colombiano. Isso, para mim, foi uma facada no apêndice. Feito falava aquele É. Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, né? Uma facada no apêndice. Porque como é que se coloca, diante de tudo que a gente tem na educação brasileira, professor, um colombiano, nada contra a É. Colômbia, nada contra o colombiano, nada disso, Nada mas como é que se contra. bota gerir a educação brasileira? Como É. é que se explica isso, Quando a professor? gente tem Darcy Ribeiro, amicíssimo de Paulo Freire, né? Os dois conversavam bastante e trabalhavam com isso. Mário Sérgio Cortella, que foi aluno de Paulo Freire, foi orientado na sua tese de doutorado por Paulo Freire, e ele diz que Paulo Freire fez uma covardia com ele, porque uma semana antes de ele defender a tese, Paulo Freire faleceu, infelizmente, né? Ele disse, ele fez uma covardia comigo. Mas é um cara contemporâneo que está aí. Então, nós temos, assim, pessoas capazes, Luquezzi, né, que está aí. É tanta gente falando do nosso, e aí a gente traz um colombiano, nada contra a Colômbia, perdão os colombianos que estão assistindo, mas o colombiano vai entender da educação da Colômbia. E o brasileiro vai entender da educação do Brasil. Porque se a gente não entende a nossa educação, se a gente não fala nessa educação, como é que eu posso ir falar da educação do mundo? Eu preciso Isso. entender a minha primeiro, eu preciso conhecer a minha primeiro. E se a gente não Né? falando para porque você vê, você está contra também, mas você vê, o atual ministro da Educação nosso, o Milton Ribeiro, nada contra por ele ser pastor de religião, nada, não é isso, gente. Mas você veja a formação dele, como ele pastor na frente. Mas pastor não tem referência para a educação diretamente, né? A gente sabe que tem uma educação religiosa, é válida, tudo bem. Aí botaram ele teólogo e advogado. Eu não estou vendo o nosso Ministério da Educação Cadê o ir à frente. pedagogo? Né? Cadê a formação pedagógica? Né? Cadê a questão pedagógica da nossa raiz? E como eu vou educar? Né? Do que está aí? O conhecimento está acima de religião, de política, de formação, mas eu preciso do pedagogo cuidando do Ministério da Educação. Claro. O pedagogo, ele entende de educação. O pedagogo vai produzir educação, vai produzir conhecimento. Né? É a mesma coisa que eu pegar um cara do Ministério da Saúde, né, ou do Exército, e botar na educação. Né, do que está aí. Um médico veterinário cuidou da nossa saúde recentemente. Exato. Né? Então, assim, a coisa fica complicada. Então, assim, como é que eu vou pedir, né? Como é que eu vou pedir a uma pessoa que pode ser formada em N coisas, mas cadê a pedagogia? Será que essa pessoa já leu algum dia Paulo Freire? Será que ele já leu Darcy Ribeiro? Né? Celso Tunes? Né? Cadê que ele leu? Rubem Alves? Magna Soares. Será que ele já leu? Será que ele já leu algum dia aquele livro de Rubem Alves que fala Fomos Maus Alunos? Né? Cadê Magna Soares? Cadê o pessoal daqui? Cadê a nossa questão de terra mesmo, de defender as nossas raízes? Você não vê nos Estados Unidos, você não vê no Japão, um ministro da educação de outro país. É de lá. Eles estão trabalhando, valorizando o que é dessa terra, valorizando o que é formado aqui, né? Valorizando a pesquisa na universidade, valorizando a educação, a formação do nosso povo brasileiro. Então, falta isso no brasileiro, amar o Brasil e amar o povo brasileiro e ter orgulho. Ó. Bate no peito, eu sou brasileiro. Né? Não diga que não sou, eu sou sim brasileiro. Né? Claro. Eu estou aqui. Né? E eu vou defender, eu vou dizer que eu sou da terra de Paulo Freire, eu vou dizer que Ariano Suassuna era da Paraíba, mas se dizia pernambucano de coração, e eu vou dizer que ele estava aqui e retratou as nossas histórias. Né? Sabe, professora, meu país primeiro é Pernambuco, depois é o Nordeste, depois é o Brasil. Mas eu valorizo o Brasil como um todo também, lógico. Rapidinho, a Paulinha, isso aqui está falando, para a gente ver que os governantes não dão valor à educação, colocam pessoas nada a ver em cargos de educação. Eu vou responder ela primeiro, depois a senhora responde, por favor. Eu acho que nunca se atacou tanto a educação como você está atacando agora. Eu acho que está acontecendo com a educação país agora, nesse momento, eu estou dizendo nesse momento, desde 2018 para cá, e eu falo sem menor medo, é uma afronta direta à educação. Sabe, a gente está sofrendo mais ataques educacionais, que é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. E eu tenho 12 anos de lecionando
conteúdo de vários aspectos. Então, assim, não sei se a senhora Em concorda. janeiro e em fevereiro de 2020, a gente sofreu 2 facadas no bucho, como dizia Chicó, né, em Alta Compadecida, onde o governo acabou o Pronera, com o Pronacampo, ele extinguiu, né, o governo, que foi um programa que veio desde o governo de Lula, onde o pessoal do Movimento Sem Terra lutou anos e anos para conseguir o reconhecimento das escolas de assentamento, e aí precisava ser reconhecido, porque eles vivem em assentamento e as crianças precisavam ir à escola, então eles conseguiram regularizar a escola, eles tinham verba para a escola, isso foi cortado. Paralelamente cortado a isso, foi cortado também a verba quase ao pé para a escola rural, para a educação no campo. Então, a escola rural, que já é toda uma precariedade, que ainda tinha pelo menos alguma observação dos governos anteriores, alguma verba, tudo, foi extinguida. Então, você vê professores no campo lutando, andando de bicicleta. Viram agora essa pandemia, quantos exemplos apareceu para não deixar os alunos estudos sem aula, né? Então, assim, os professores do campo, principalmente aqui no Nordeste, na zona rural, são um engenho, são os heróis, são tudo que está lá. Porque não sei como é que eles conseguem, é porque amam a pedagogia, porque são pedagogos de coração, são professores de coração e vão à luta, né? Então, e também a outra facada foi exatamente no programa de jovens e adultos, onde foi cortada a quase a pé 0,1%, sei lá de quanto restou, de verba destinada à educação de jovens e adultos. Então, assim, vamos cortar o campo, para quem estudar o povo do campo? Vai plantar batata, vai plantar macaxeira, vai plantar cana-de-açúcar, né? Não para ele, para o dono, para o dono do engenho, para o senhor da terra, para ele nada. Para que educação desses jovens de acampamento? Cortamento. Para que adulto na escola? Se perder o tipo da escola, problema dele, não tem mais que voltar à escola. Aí começa você a ceifar essa população e o que resta, você coloca dentro de um parâmetro curricular nacional. Você coloca dentro de um programa nacional de educação que vai do Oiapoque ao Chuí, sem levar em consideração as particularidades de cada região. Né? Então, assim, vamos massificar. Não quero uma nação pensante. Eu quero uma nação massa de manobra. Eu quero uma nação que diga amém para falar. E aí, Sérgio Buarque de Holanda, irmão do Chico Buarque de Holanda, no seu país, Raízes Profundas, no seu livro Raízes Profundas da América Latina, ele diz: uma nação com fome e uma nação ignorante é tão perigosa quanto. Então, aquela historinha da rainha louca lá, dá pão e circo para apaziguar, né? Então, muita crise, muita confusão. Traz um carnaval aí, traz uma Copa do Mundo, coloca lá para distrair o povo. Esse povo está com fome e vai gritar. Agora, um povo com fome e também ignorante é tão pesado quanto. Porque um dia ele vai gritar muito, ele vai exigir os seus direitos, né, enquanto cidadão. Eu penso assim, a gente já vinha num atraso já grande de educação, a gente já deveria, lógico, teve investimentos, né, a gente já deveria estar em outro patamar. Você vê que o brasileiro, quando é investido em educação, a gente decola, vacina, pesquisas, a gente é um pouco... Tá aí, né? Só precisa do investimento devido. Mas aí você vê, a gente não contava com duas coisas que isso vai dar um atraso, acho que de uns 20 anos para a gente na educação, que é o ataque que a gente está recebendo, como a senhora falou, diretamente desde 2018, e a pandemia. Ninguém contava com uma pandemia na jogada. Esse ensino à distância que a gente está se quebrando para fazer para o aluno não perder o conteúdo, e eu estou lhe dizendo, porque além de ministrar conteúdo à distância, eu estou ensinando meu filho de 6 anos, e está sendo a pancada atrás da outra para eu conseguir fazer isso, porque eu não sou professor de criança, eu sou professor de adolescente e adulto. Eu estou me reinventando, apesar de ser criança. Eu nunca tinha lecionado uma criança. E é um mundo totalmente diferente, você tem que ter uma metodologia diferente. E eu vou lhe dizer, a gente vai ter um atraso de uns 20 anos por conta disso. A senhora não acha, não? Vai. Acho sim, porque, bem, eu estava há um ano antes da pandemia, uma turma de terceiro período, eu estava dando educação em tecnologia. Uhum. E a gente falava sobre a questão do uso da internet, dos benefícios para se usar isso, e era uma coisa assim que parecia que ia acontecer há 300 bilhões de anos. Enquanto eu dizia, gente, isso é uma realidade. Eu fiz o curso lá em Lisboa e tinha colegas que nunca tinham pisado em Lisboa e estavam no computador assistindo aula. Então, morava em São Francisco, morava na Índia, não sei o quê. Aqui no Brasil também tinha gente que estava fazendo. Tudo. Era uma realidade. A LDB, desde 96, autoriza no Brasil ter até doutorado à distância. Então, tinha tudo esse clima, mas a gente não usava. Era uma falácia. Era uma coisa que se dizia na aula, que ia acontecer
Deus sabe lá quando. Veio a pandemia, não precisava vir uma pandemia para isso, lógico, mas a gente tem que ver o que vem de bom. Ela veio, tirou a gente desse, deu uma rasteira, tirou a gente dessa zona de conforto e levou a gente para o mundo virtual. E de forma de amadurecendo em carbureto, a gente teve que aprender a conviver com essa tecnologia aos trancos e barrancos. Teve escola que nem orientou, nem capacitou seus professores. É assim, grave aula. Várias alunas me pediram socorro, que a escola ia usar o Google Sala de Aula, que a gente usava lá na faculdade. Eu gravei videozinhos e mandei para as escolas para elas passarem para as professoras amigas, porque não sabiam como é que criavam uma sala de aula, como é que usava. Então, a gente teve que aprender. Esse aprendizado levou meses. Levou meses. A gente levou aí uma boa parte do ano. Nesse momento de aprendizado, o aluno ficou carente. O aluno ficou carente, porque o professor, assim, testou e acertou com toda a boa vontade dele, mas o aluno começou a ser penalizado, né? Então, vem a estrutura de falta de tecnologia e acesso a todos, a tecnologia. Os pais, que também foi bom nisso, porque chamou a atenção dos pais, que também estavam muito afastados da escola, estavam muito afastados da educação, a escola estava virando depósito de menino, para o pai se livrar de filho, né? E o pai, de repente, teve que encontrar aquele filho. Então, eu digo aí que teve um semestre e meio, mais ou menos, nessa loucura, nessa perdição, né? E aí continua. E ainda tem muita resistência. Ainda tem pessoas que tremem, que não sabem dizer, que não sabem falar na frente da câmera, que não sabem se portar. Como é que eu vou educar uma criança? Como é que eu vou dizer um trabalho? Como é que eu vou fazer coisa? E tem outras pessoas que já pegaram o rumo e foram à frente. Agora, o que é que a gente vai se atrasar aí? Exatamente porque todo o nosso programa educacional estava voltado para o presencial, estava voltado para o livro didático. A internet, a coisa, era uma outra coisa que o professor usava de vez em quando. Escolas do governo com laboratórios montados de informática que estavam as moscas, que estavam as aranhas, que ninguém sabia usar. O professor não sabia usar. Lembra um programa que Eduardo Campos fez aqui, que deu um tablet para cada professor que usou? Teve professor que vendeu, teve professor que não sabia usar aquilo. E não se interessou em usar, e não foi atrás de capacitação. Então, assim, se não acontece a mão dupla, se não vem e a gente não corresponde, vem um atraso. E vem um atraso. Enquanto isso, o mundo todo já estava 10 anos à luz, à frente da gente de tecnologia. A gente usava a tecnologia apenas para falar mal da vida dos outros e para ver o Big Brother. Somente. E estava ali. Que eu tenho, como eu falei, a senhora tem 12 anos de área de sala de aula, né? Mas eu nunca tinha lecionado em colégio público. E o meu estágio no curso de pedagogia foi numa escola pública de EJA, né? Professora, foi um choque para mim, assim, absurdo. Absurdo. É porque eu sempre fui de escola técnica, eu sempre dei aula de escola técnica, em empresas, mas né? Organizada, né? Mas... Um choque para mim, já na sala de professor. Eu fiquei assim, parecia que eu estava no paralelo, sabe a realidade de Bob, assim, eu disse, que danada é isso aqui que eu estou fazendo? Aí me jogaram numa sala de aula. Vai lá, o professor, vai lá que hoje eu vou ficar aqui na sala de professores. Eu parecia que eu estava falando assim, bati uma barreira. Eu falava, batia e voltava. Eu falava, batia e voltava. Porque justamente eu não estava adaptado àquele sistema. Na segunda, terceira aula eu já estava mais ou menos tranquilo, já estava dominando. Mas é como a senhora falou, é uma realidade totalmente distinta, né, professora? Assim, é coisa que a gente não vivencia. Assim como dentro do Brasil tem vários Brasis, eu digo, dentro do Brasil tem várias escolas, né? Então, cada escola tem escolas de ponta, escolas, né, que já trabalham com a questão bilíngue, que já usa isso na escola, e é uma realidade, né, que tem computadores para criança a partir de 2 anos de idade, e tudo aí. E tem escolas que, como uma aluna minha relatou, há uns 15 dias atrás, que o esgoto passa na porta e que tem dia que ela tem que levar a Carolina para poder jogar no esgoto e para poder dar aula para os meninos, quando estava no presencial. Porque o cheiro estava demais. Como é que a criança aprende numa escola dessa? Como é que a criança aprende numa escola que ele andou 2, 3 quilômetros embaixo do sol, né? Às vezes até atravessando o rio, para chegar lá na escola, né? E tem uma cadeira quebrada para se conseguir, né? Lixo pela metade. Então, assim, como é que essa criança vai competir com um jovem que tem almoço, café e jantar, que tem papai levando de carro e tem uma escola toda equipada? E, ao mesmo tempo, os dois são lançados a um Enem, não é? Que vai afunilar e levar. E cadê? Onde é que estão? Se você estudou a vida toda numa escola municipal,
Se você estudou a vida toda numa escola estadual, a sua faculdade tem que ser municipal e estadual. Tem que ser uma É faculdade isso, pública. concordo com a senhora. Naturalmente, Puxando não precisava de Enem, de vestibular, de nada. Naturalmente, é um caminho a seguir. o que é o que Não os Estados Unidos precisava. fazem. Tem uma coisa interessante da educação americana, que eu passei muito tempo num colégio americano, dando aula lá, mas não para os alunos, e sim para os funcionários, é que lá você já entra no ensino médio, fundamental, médio, você já entra na faculdade diretamente, você escolhe a universidade que você quer ir. E aí você já pega Sim, pelas notas da pessoa, já pelo desempenho da pessoa, e você já é direcionado. Que eu acho que é o que deveria acontecer aqui no Brasil, porque a exatamente. gente vive essa né, professora? Quem estuda em colégio Porque, particular vai entrar na pública. eu não me canso de dizer isso, né? Se você tem, o governo vai, chega e diz que eu tenho 700 mil alunos na escola estadual, matriculados em escola estadual no estado, eu tenho que ter 700 mil vagas em faculdades estaduais e federais, eu tenho que ter 700 mil empregos depois que essas pessoas saírem para trabalhar. Isso é uma sociedade organizada, isso é uma sociedade que quer crescer e quer investir, né? Aí tem um exemplo aí o Japão, né? O Japão saiu arrasado depois da Segunda Guerra Mundial, investiu em quê? Educação. Nos anos Coreia do Sul. 70, nos anos 50, 70, ninguém comprava um produto japonês, ninguém comprava um produto, né, de fora. Hoje em dia estão aí, já são a potência mundial, bate de frente, né, com os Estados Unidos. A Índia está batendo de frente na tecnologia, está A avançada, né? E tudo China. mais, a China, um regime comunista, ditatorial, e está aí, despontando. Isso E é do você, nada? Não, isso é investimento em educação. e você vê que não independe da ideologia política que o país segue, né? Você pode ser socialista, comunista, capitalista. Se você investe em Sim, educação, você tem um frente. É o fato. A não é? educação move o mundo. É. E Professora, Paulo deixa eu lhe Freire fazer defendia isso, uma né? provocação. Pois não. Exato. Deixa eu lhe fazer uma provocação aqui. Nós seguimos hoje Provoca. nas escolas o método tradicionalista, não é isso? E às vezes o construtivista, né? Eu vejo mais escolas seguindo o método Sim, tradicional, que eu acho um erro fundamental, porque sim. uma das coisas que eu não me conformo nas escolas tradicionais é aquela metodologiazinha. Dia do índio, a gente veste o menininho de índio. Aí dia de não sei o quê, Ah, quando o dia do índio é todo dia, você tem que falar todo dia. E agora sim. você está com uma nova ideia nas escolas tradicionais aqui de Recife, que é comemorar o Halloween, né? A gente tem aqui uma Ai, cultura abrangente. eu quero o dia do Saci, eu quero o dia da Cuca, eu quero o dia, né, É, da Marifulozinha. é, Cadê, minha gente? Halloween, valeu, beleza, parabéns, fico para lá para os Estados Unidos. Cadê o nosso Saci Pererê? Né? eu, Cadê nossas lendas? Cadê nossas histórias, nosso resgate? É esse falta de amor ao Brasil, falta de amor ao brasileiro que a gente não tem, entendeu? Tá e a gente aí. tem uma série muito premiada agora na Netflix, que é Cidade Invisível, que é só cultura Cidade brasileira. Invisível, isso. Traz O pessoal todos, lá traz a fora, lenda do Boto, eu assisti. Traz a lenda do Boto, traz a Cuca, traz o Curupira, né? Toda essa questão, e ao mesmo tempo todo o apelo ecológico, de cuidado, né, com a natureza. Né? O que é que esses seres vêm ensinar a gente? Ah, a comadre Fulozinha, ela, aí que é do interior, então tinha muito medo da comadre Fulozinha, ela vinha, fazia nó nas crinas do cavalo, e ela rodopiava e coisa. Mas isso era só porque ela fazia, não era para fazer raiva ao cavalo, não, era para dizer ao dono, não machuque o cavalo, não machuque o cavalo, presta atenção na natureza, cuida da natureza, porque senão eu vou esconder tuas coisas, eu vou trazer o redemoinho para cá. Né? Então, assim, aproveitar nossas lendas para ensinar a nossa cultura, fazer nossas crianças comemorarem o dia do Saci, amar nossas culturas. Né? Você vê, cadê o patriotismo brasileiro? Só surge em época de Copa, né? No carnaval, sei lá quando, mas cadê o dia a dia? Cadê o sentimento de pertença ao Brasil? Cadê o sentimento de cidadania ao Brasil? E a escola diz: eu estou formando um cidadão crítico e atuante. Essa é a minha missão, esse é o meu objetivo. E diz que não vai falar de política. Eu não estou falando de política partidária. Politicagem está lá para Brasília, deixa para lá. Mas, a partir do exato. momento que eu quero formar um cidadão crítico e atuante, eu vou falar para ele de quê? Direitos e deveres. Eu vou falar para ele de ética. Eu vou falar para ele de convivência. E isso é nada mais do que conviver politicamente. A Exato, professora. educação é um ato político. E Paulo Freire falou isso.
E quando ele falou, o que foi que eles fizeram? Exilado. É comunista. Mas geralmente é o seguinte. Ô, professora, e aí puxando desse ponto da escola tradicional, a gente ainda tem o construtivismo, o montessoriano, o waldorfiano e o sócio-interacionista. O Brasil tem espaço para esses outros métodos educacionais, ou a senhora acha que não tem pela nossa perspectiva de país? Olha, ele tem. Paulo Freire dizia o seguinte, Paulo Freire, ele conversava com todos esses métodos. Né? Tanto é que quando ele assumiu a Secretaria de Educação em São Paulo, no governo de Erundina, que ele fez muitas mudanças, a pergunta que fizeram para ele foi: o senhor vai adotar o seu método aqui de educação? Ele disse: não, eu vou adotar todos os métodos, eu vou conversar com todos os métodos. Aquele método que vem para educar, aquele método que vem para libertar, que vem de fato para gerar a ideia, para criar o bichinho da ideia, para tirar a criança do conforto ou o adulto do conforto e fazer ele enxergar e ler o seu mundo, eu vou usar esse método. E ele conversava com todos esses métodos que estavam aí. Né? O que falta no Brasil é realmente estudar esses métodos, porque muitas escolas usam como propaganda. E aí eu vi uma escola aqui em Recife, construtivista, toda legal, tudo mais, e obrigou a decorar a tabuada. Oi, como é isso? Né? Ou então a escola se dizia construtivista e chega até o 4º ano, quando a menina passa para o 5º ano, a criança passa para o 5º ano, ela volta para o tradicional, e vai a criança fazer prova, e vai a criança fazer isso. O método, a escola do método Waldorf, ela é ótima, excelente, mas em muitas escolas ela só vai até o 9º ano. E aí depois a criança vai para o ensino fundamental, para o ensino médio, e vai para a escola tradicional. E aí sofre vários problemas e várias continuidades. Né? Então, o que falta no Brasil é essa continuidade, é a importação, importa-se modelos, né, por achar bonito, porque ouviu o galo cantar não sabe aonde, traz, mas não se estuda isso a fundo, não se pratica isso a fundo, e não se estuda com a sociedade. Olha, meus filhos, quando eram pequenos, estudaram numa escola construtivista, e foi realmente, de fato, construtivista. Para você ter ideia, aos 5 anos eles aprenderam a jogar xadrez, eles tinham toda uma coisa. Mas, o que aconteceu com essa escola? Essa escola foi ser colocada num bairro que era um bairro onde, aqui em Recife, na época, tinha menos assinatura de jornal. Professor, o que é que isso interessa? E muito. Se uma população ali tem menos assinatura de jornal, significa uma população que não lê. Na época que ainda não tinha tanta internet, tá? 20 anos atrás. Então, o jornal era uma das grandes fontes de leitura. Aquele bairro onde a gente estava era o bairro que menos tinha. Era um bairro cercado por 2 escolas tradicionais. Então, as pessoas que moravam naquele bairro estudaram naquela escola. Quando essa escola chegou, foi um novo. Correu todo mundo. E aí a escola vem todo o conceito. Começou a questionamento dos pais. Não tem tarefa para casa? Não tem nota? É conceito? Que bagunça é essa? É só para brincar? É só para fazer? Então, o que é que faltou de visão na escola? Preparar a população que ia receber essa escola. Não se cuidou disso. Olhar o bairro que ia ser inserido e cuidar. Capacitar também alguns professores. Alguns foram bem capacitados, outros não tanto. Para que desse continuidade. Então, assim, nós, professores, fomos formados numa escola tradicional. Então, a gente vai à faculdade, ouve tanto método, fala tanto, conversa tanto, mas a nossa formação é tradicional. E para desconstruir esse tradicional e assumir o novo, isso é um trabalho muito forte. Tem que pesar. Aí você volta para a escola, onde a diretora paga para você ir para o congresso, onde bota você na capacitação, e quando você volta, diz: aqui é o feijão com arroz, tá bom, amiguinha? Você foi, você aprendeu. Essas ideias estão na faculdade. Aqui é o feijão com arroz. Então, assim, é muita gente agarrada a esse tradicional, porque o medo de mudança, o medo de mudar, a mudança provoca medo, e muita gente não quer. Então, eu prefiro estar 10 anos com o meu livrinho igualzinho, com o meu... Toda quarta-feira vai ser exercício tal de matemática, toda quinta vai ser tal de português. Do que eu mudar, do que eu trazer essa mudança. Né? Do que eu aceitar a mudança, esquecer meu caderno em casa e fazer o novo. Para você ter uma ideia de como as pessoas são tão agarradas, Humberto. Uma menina falou assim: professora, um aluno meu chegou, me disse assim: professora, por que o sabão é colorido, o sabonete é colorido, e quando eu lavo as mãos a espuma é branca? Essa professora, eu fiquei tão nervosa. Eu briguei com o menino. Para que você está me fazendo essa pergunta? Isso não é pergunta de aula, não sei o quê. Eu fiquei, nossa, eu digo, como assim, menina?
Você perdeu um maravilhoso momento de levar a turma todinha para o banheiro. Vamos lavar as mãos, vamos ver porque a espuma está saindo branca, vamos descobrir juntos. Você perdeu uma aula maravilhosa. E você, ao mesmo tempo, gritou com o menino, você ouviu, aquela criança nunca mais vai perguntar nada. Ela vai ficar com medo. Então, você matou a curiosidade de uma criança. Você não tem que saber de tudo, você não tem que ter uma resposta pronta, você descobrir com eles. E falta esse tato. Então, isso foi na escola construtivista. A gente sabe que o método Paulo Freire, ele tem 3 etapas, né? Ele trabalha com investigação, tematização e depois a problematização, né? Recentemente, tem uns 2 anos atrás, eu encontrei aqui uma turminha, que eu tenho uma pequena escolinha aqui, mas é só para cursos profissionalizantes, tá? E eu estava capacitando um grupo de serventes de pedreiro. E tinha um mestre deles, lá, o mestre de pedreiros. E todo mundo se chamava ele de mestre. E ele falando comigo, o cara era um gênio, professor, o cara era um gênio. Ele sabia cada repimboca da parafuseta que tinha no lugar mais estranho do mundo de uma empresa. E aí, conversando com ele, depois do curso eu apliquei o testezinho que eu tenho que aplicar, né, a provazinha para eles, e eu notava que ele ficava assim, de cabeça baixa o tempo todo, se escondendo, e o pessoal tentando acobertar ele assim. Eu já com experiência de sala, eu falei, amigão, só entre nós dois, tu sabe escrever? Ele disse, sei não. Aí baixou a cabeça, envergonhadíssimo. Disse, eu sou muito burro. Disse, não, pelo contrário, você é o cara mais inteligente que tem aqui, porque tá todo mundo lhe chamando de mestre. Isso. Você sabe, se eu lhe falar o que você sabe exatamente falar, o que eu lhe perguntei, ele sei. Aí eu comecei a perguntar ele a prova oral, ele, é assim, é assado, é assim. Eu escrevo aqui para ele, professor, eu não tive como reprovar esse homem. Eu não tive. Não tem, aí... ele tem a sabedoria do mundo, né? Ele tem a sabedoria. E é como Paulo Freire disse, não existe o saber certo e errado, existem vários saberes. Né? Ele tem o saber dele, ele conhece aquilo ali. Agora você bota ele dentro de uma escola formal e você chama esse cara de burro. E você chama esse cara de ignorante. Porque ele não vai saber ler um texto desse tamanho de matemática que vai mandar você fazer. E ele sabe passar uma linha com aquela fita lá e a parede não cair, não sair troncha. Exato. Mas aí ele vai sentar na cadeira e o cara faz ele ler um problema, não sei quantos mil tijolos, tirando não sei o que, a densidade não sei o que, ele vai saber responder aquilo e você vai dizer que esse mestre é um burro. Na hora eu tive vontade de... Ele é reprovado. Ele fica à margem. Ô, professor, deixa eu só dar um recadinho aqui, tá? Pessoal, eu não posso aceitar mais um vídeo ao vivo aqui com a professora, porque o Instagram só permite uma pessoa. Me perdoe. Quem se interessar em fazer uma live, que tiver um tema legal, interessante, manda aqui a ideia no bate-papo do Pernambuco Filosófico, que a gente marca e a gente conversa. Se não for eu conversar com você, pode ser a Dina Moraes, que é jornalista, pode ser o Thomas Lima. Então, assim, a gente está aberto. O projeto Pernambuco Filosófico foi feito para educação. Mas uma educação vasta, educação filosófica, pedagógica, sociológica, psicológica, na parte de psicologia. A gente fala de cultura, fala de música, fala de tudo que envolve o nosso Nordeste. Por que só o Nordeste? Porque nós precisamos ter espaço. Pernambuco precisa ter espaço, Paraíba precisa ter espaço e tanto mais. Então a gente vai falar de Irano Suassuna, vai falar amanhã de Paulo Freire, da professora Betânia de novo. Então a gente está aberto para isso. Então quem puder divulgar esse projeto, divulgue, porque a gente não está ganhando nada com ele. É 0800, é só para levar informação para as pessoas. Pode ser um link, né, professora, para uma pesquisa mais elaborada daquele tema. Sim. A gente está sempre divulgando a professora, os cursos dela toda manhã, onde ela está, como é que ela está ensinando. A gente vai fazer um pequeno texto da professora. Então, assim, quem puder divulgar, compartilhar, seguir, é bom, porque a gente, quanto mais pessoas, mais a gente divulga. E é só valorização que é nosso, tá, pessoal? Então, vamos continuar. E é louvável, né? Porque é muito comentário. Desculpa eu não poder aceitar mais ninguém na live, porque só o Instagram só é um por pessoa. E após essa live que a gente está fazendo no Instagram, que o projeto é do Instagram, a gente leva esse videozinho da professora para o YouTube. E a gente tem um canalzinho também no YouTube chamado Pernambuco Filosófico, mas é só reportando os vídeos, tá? O foco da gente é o Instagram. Bom, professora, vamos meter bronca de novo. Então, falando, você estava me perguntando, sim, diga. Nossa educação, a gente pode esperar o que dela? Para frente. Ai, Jesus. Olha, tem uma coisa que está aí, que desde o governo de Lula foi o PNE, o Plano Nacional de Educação, com 10 itens a serem seguidos. Até agora só foram implementados 4. Dentro deles apareceu a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Fazem todas as ressalvas do mundo,
pela essa questão de ser nacional, como eu já falei, né, não ser local, tudo mais. Mas ela veio de fato, se você olhar um pouquinho a BNCC, se você olhar alguns parâmetros dela, ela de fato, ela vai construir, se for aplicada, dentro dos seus planos, levando em consideração a regionalidade de cada local, adaptada à regionalidade de cada local, a realidade, eu digo até assim, a realidade de cada escola, porque essa realidade é bem individual, né? Quase como a identidade da gente, é bem individual a realidade de cada escola, principalmente no Brasil. Mesmo aqui em Pernambuco, mesmo aqui em Recife, você tem N escolas, cada um de sua realidade, né? Convivendo. Mas ela traz, de fato, elementos que vai mexer com o todo na formação humana, na formação social, na formação física, biológica, né, no pensamento. Então, ela tem uma visão holística do homem, onde ela vê esse homem como um todo. E aí eu disse outro dia na sala de aula que, graças a Deus, a equipe que atualmente está no Ministério da Educação não sabe ler, como o Paulo Freire falou, o ato de ler. Porque se eles soubessem ler interpretando, como o Paulo Freire faz, ainda bem que eles não aprenderam com o Paulo Freire, não souberam aprender com o Paulo Freire, eles já tinham derrubado a BNCC, porque ela quer construir tudo o que eles são contra, o sujeito crítico, atuante e pensante. Eu espero que a nossa educação consiga sobreviver a mais um ano, aí 2 anos, se não acontecer alguma coisa antes, e os próximos, quiçá, pensem nela como o Paulo Freire pensou. Uma educação que venha com ato de amor, que venha para libertar, que venha para tirar a pessoa desse estado de ignorância imposto pela elite dominante. Porque todos temos direito a pensar e a construir a nossa vida e buscar um mundo melhor, né, para todos. E cota racial? Melhorar, extinguir ou manter do jeito que está? Eu extinguia. Porque o problema, Humberto, não é cota. O problema é a base. O problema é a oferta. O problema é uma faculdade federal que se dá o luxo de oferecer um curso com 20 vagas. Um público de 700 mil pessoas. Entendi. E aí eu crio... Veja qual é o problema da cota. Eu não sou... Várias pessoas conseguiram chegar à universidade da cota e foram adiante. Mas ela é um programa que não deu continuidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de casa, tá? Minha filha se formou, passou no curso de arquitetura da Federal. Entrou na turma dela 5 alunos com cota. 5 meninos com cota. Humberto, o curso de arquitetura é um curso extremamente caro. Um lápis, uma caneta custa R$30. Uma folha para fazer uma maquete é R$50. Isso é um curso, assim, o curso a partir do 3º período, o pessoal tem que adquirir um computador que vai rodar o sistema AutoCAD, que o mais barato que a gente conseguiu comprar procurando para minha filha foi R$3.500. Ou seja, das 5 colegas que entraram pelo cota, como não tem uma bolsa que dê continuidade a eles, como a federal coloca curso de manhã, de tarde, de noite, então fica difícil manter um emprego, procurar, porque tem um mês o professor vem que diz que a aula dele vai ser de manhã, o outro vem e diz que a aula vai ser de tarde. Então, até para a pessoa arranjar um estágio ou um emprego é difícil, porque não tem essa questão do horário. E esses jovens não se manteram. Então, passou lá, está lá o número. 5 aprovados, está lá o número. 100 mil aprovados, sei lá quantos aprovados. Mas, desses 5, só 2 continuam. Com todo o desgaste do mundo. Teve uma aula que eles foram fazer, que eles vinham da Federal e ia estudar aqui em Apipucos, que estão querendo botar um atacadão aqui na parte do Poço da Panela. E eles iam fazer um planejamento daquele local para mostrar ali uma área verde. E aí, veja bem, você vê o tamanho da carência. Os jovens iam para a faculdade, e da faculdade tinha que pegar outro ônibus para vir para cá. E eles disseram que não tinham condições de fazer isso. Um ônibus a mais, já ia complicar no orçamento. Os 3 professores foram com o carro deles e dividiram para trazer esses jovens. E eu fiquei besta por ser professor da Federal e ter esse nível assim. Porque eu estudei na Federal e os professores não estavam nem aí para a gente, se eu tinha comido, se eu tinha vindo a pé, de carro, de ônibus. Mas esses 3 professores se revezavam nos carros para ir na Federal, pegar esses jovens e trazer aqui, quer dizer, uma passagem de ônibus a mais. E o jovem, isso ia impactar ele no final do curso. Porque ele tinha que comprar um lápis de R$30, porque ele tinha que comprar uma folha para fazer um trabalho de compensado para fazer uma maquete, é R$48, R$50. E aí tinha... Então, assim, se o programa de cota viesse acompanhado com uma bolsa de estudo,
e levasse esse jovem até o final, ia ter valer a pena. Mesmo assim, era um paliativo, é um Doril para um dor de cabeça, que você não vai ver qual é a questão. Qual é o problema da educação do Brasil? A base, a reforma dessa base, que tem que ser vista desde o começo, tem que ser toda revista. Nosso sistema educacional, há muito tempo, não vem dando certo, né? Salvo algumas exceções. E a oferta da faculdade, a oferta de coisas. Aí estava estudando o sistema educacional do Canadá, claro que a gente compara assim, mas vamos fazer todas as ressalvas. E lá, as províncias, como eles chamam os estados, elas só oferecem os cursos que têm necessidade. Então, se naquele período já tem muito pedagogo, ela não vai oferecer, aquela faculdade não vai oferecer pedagogia. Entendeu? E vai oferecer a outra da outra província lá. Então, se já tem muito engenheiro formando, não vou oferecer engenharia esse ano, nem nos próximos 2 anos. Por quê? Porque eles querem que a saída da faculdade, a oferta de professor, atenda à demanda da busca desse emprego. Então, assim, eu tenho 700 mil jovens estudando. E aí a faculdade oferece um curso de 20 vagas, pelo amor de Deus. Né? E a pessoa está aí. Então, assim, aí eu vou dar conta, boto um aluno lá, mas eu não sustento ele. Então, deu a alegria de passar e deu a tristeza de se sentir incapaz de continuar. Porque esses 3 que desistiram já, com certeza, estão muito infelizes. E se sentindo mais inútil do que tudo, né? Tem que ter formulação, então, né? assim... Por exemplo, o curso de pedagogia, eu tenho várias críticas a ele. Porque, assim, a pedagogia é um campo amplo, muito, muito amplo. Ele não é só professor de criança. Você pode fazer setorias, você pode administrar setores educacionais de empresas. É uma área tão ampla que as faculdades restringem esse campo para o pedagogo que está se formando, sabe? Eu realmente não entendo. Eu acho que tinha que dar uma olhada. Eu tenho um plano assim para um curso de pedagogia que seria assim: no primeiro ano, ou 1 ano e meio, ele seria um geralzão, um básico, onde tinha várias áreas, onde eu tinha contato com todos esses universos que a pedagogia atua. A partir desse 1 ano e meio, 2 anos, seria especialização na área que você se identificou. Você buscava. Entendeu? Então, se eu me identifiquei com a educação especial, por exemplo, eu só ia estudar educação especial. Então, eu ia ter um cara federal, assim, né, forte na educação especial. Você pode falar assim, o cara é fodão. Não tem problema, não. Eu ia ter, assim, na educação especial, entendeu? Eu ia ter essa figura. Então, assim, a partir do momento que eu me interessasse por esse assunto, que esse assunto me inquietasse, que me desse vontade, eu ia mergulhar nele, eu ia estudar nele pra caramba, eu ia produzir nele pra caramba. Mas aí, de repente, você tem um curso que passa 4 anos estabelecido a grade pelo MEC, né? Do mundo todo, Brasil todo, de Iapoca Suí, tudo lá, onde você tem uma disciplina de educação indígena, uma disciplina de educação no campo, uma disciplina disso e daquilo, e você se perde. E cadê? Né? Então, assim, uma disciplina de uma carga horária de 60 horas, que não dá para você abranger tudo, nenhuma disciplina vai dar, né? E, de repente, o cara se encantou com a educação indígena, com a educação no campo, com a educação de jovens e adultos, e ficou faltando o gostinho. Aí, depois tem que fazer uma pós, e não tem, viu? Não tem. Você encontra pós, mas nunca vi pós de educação indígena, você já viu? De educação no campo, eu nunca vi sendo ofertado. Né? Eu estou me especializando em história pernambucana. Eu estou me especializando em história pernambucana agora. Nesse exato momento, eu estou me especializando. Porque eu estou Você tem que ler um livro de Zélia Cardoso Vanderlei, que é Historiando. É um livro didático de ensino fundamental 1 e 2, mas você tem que ler ele. A historiadora Zélia Vanderlei Cardoso. Em filosofia política, e agora estou fazendo história pernambucana. Professora, vê só, eu conversava com a senhora a noite toda, porque olha, é uma aprendizagem. Sai daqui aberto, bestificado, com tanto conhecimento. Estou babando mesmo, eu babo mesmo. Eu queria que tivesse sido a minha orientadora de TCC. Do trabalho de conclusão de curso. Por 2 professores, um professor e uma professora muito bons também. Aprendi muito com eles também, mas foi massa os toques que a senhora me dava. E assim, deixa eu só passar para o pessoal o seguinte. Mês que vem vai ter live polêmica, perguntando se o tema é Deus existe? Vamos bater um papo da Igreja Católica. Ele vai falar tudo sobre Deus. Então, para aqueles que querem aprender um pouquinho,
chegam junto. Vamos ter um poeta do Rio Grande do Norte, muito bom também, ele vai falar sobre poesia, sobre literatura com a gente. E vamos ter aqui direto de Arco Verde, um produtor e músico da nossa terra. Só não vou dizer os nomes que eu posso ser errado, porque eu ainda não decorei direito. Professora, muito obrigado mais uma vez, o palco é seu. Deixe os recados, por favor. Muito obrigada. Foi uma honra estar aqui falar com vocês, né? E falar de Paulo Freire é isso, é falar de todos os aspectos da educação, né? É falar dessa pedagogia de amor e de respeito, né? O professor tem que respeitar a vida do seu aluno, a história, trazer e conviver, né? Então, muito, muito feliz, muito agradecida. Quero fazer o convite também a todos que estão aqui, que pra gente, eu agora também estou coordenando, né? Desde 2007 que eu trabalho na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Algumas vezes tinha sido chamado para ser coordenador e eu não, declinava, até que chegou um momento que não deu mais para escapar, né? E também porque eu amo essa faculdade, isso todo mundo que me conhece lá sabe, né? E aí assumi a graduação e assumi a coordenação da pós-graduação, que agora é da faculdade Eurotec, o nome Eurotec. E a gente está lançando agora a pós de educação inclusiva, com especialização em Libras, tá? E psicopedagogia, gestão e psicopedagogia clínica e institucional. As inscrições vão até o dia 8 e dia 10 do 4. Então, quem quiser prestigiar, tá aí nos nomes, né? Venha estudar. Quem gostou da educação, venha fazer pedagogia também, né? A gente tá aí. Paralelo a isso, eu tenho um curso que eu montei com os professores, que se chama MAB Discursos, que a gente vai estar fazendo um curso de preparação para concurso de professores. Então, a gente está trabalhando a pedagogia geral, matemática, português, com o professora Socorro Campelo, professora Denise Luiza, professor Márcio. A gente está preparando, porque a gente viu que tem muitos cursinhos para concursos, mas para de direito, de juiz, disso, daquilo. E para de pedagogia tinha muito pouco. E nossos alunos, às vezes, precisavam, então, de um reforço a mais, né? Porque concurso, muitas vezes, não é nem conhecimento, é casquinha de banana, tem essas dicas, a gente sabe muito bem como esses filtros acontecem. Então, a gente montou esse curso, estamos lançando esse projeto do que está aí. Então, quem quiser participar, conhecer, tem aí meu Instagram, é @professora Betânia Virães e @mabdiscursos, né? Agradeço a Ernesto esse espaço de ter vindo falar aqui, né? A gente sempre trocou muita figurinha na faculdade, altas polêmicas quando a gente falava de Paulo Freire, né? E era, a turma, às vezes, né, gerava aquelas polêmicas, era ótimo. E o pessoal dizia, você deixa esse menino falar demais. Eu digo, mas é muito bom, eu estou adorando ele falar, eu gosto de aprender, eu gosto de ver meu aluno, o aluno tem que falar. Né? E do outro lado, né? As contra. E a gente falava, mas sempre no respeito, nunca faltou respeito a ninguém, esses debates nunca gerou falta de respeito, era debate mesmo teórico, era debate mesmo dentro das posições, né, que eles assumem, que a gente assumia também. Né? E assim, sinto muito, mas é impossível falar em educação, trabalhar Paulo Freire e trabalhar política. Eu seria omissa se eu não fizesse o meu aluno se incomodar, não fizesse o meu aluno pensar, se eu não inquietasse, se eu não deixasse a pulguinha atrás da orelha dele, eu não seria professora, eu teria desistido dessa profissão. Porque o professor conformista, professor tradicional, repetitivo, esse eu não vou ser, não. Se me quiserem botar essa algema, eu vou estar fora, eu não fico, eu não aceito. Né? É isso aí. Eu sou assim. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada a todo mundo que participou, que entrou aí. Muito obrigado. Pessoal, dá força aqui no projeto, dá uma força lá no YouTube, Pernambuco Filosófico, só para a gente pensar, sair do marasmo. Muito certo? bom, muito bom. Aplaudo o seu canal, muito bom. Obrigada, querido. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.